Eu estou aqui em Belém do Pará, na COP30, na Cúpula dos Povos, recebido por um amigo numa kitnet, daí esse cenário de cozinha, que foi o melhor que eu Tô encontrei vendo para aí, o senhor falar tá com tomando um vocês, é um prazer. cafezinho aí, né? Ainda não deu, mas vamos lá. Deputado, a gente conversou Bom dia agora há também para pouco. Bom dia para Joana, perdão. Bom dia, deputado. Obrigada por Joana, nos bom atender aí dia. no meio da agenda para a gente falar sobre esse assunto tão importante e que está gerando muita dúvida, né, Rodrigo? Pois é, a gente conversou, deputado Chico Alencar, agora há pouco falamos com o deputado Coronel Tadeu do PL, não sei se o senhor teve a oportunidade de ouvir, mas ele está defendendo o que está acontecendo lá, o projeto está em Brasília, dizendo que é preciso fazer com que todas as polícias trabalhem juntas, que é preciso de união, e nós levantamos aqui algo que está incomodando todo mundo, deputado, é que não tem união em cima de resolver o nosso problema. A união é dentro de partido, é questão de eleição do ano que vem, e a gente está vendo um grande improviso, uma correria para se aprovar um projeto. Queria ver a sua opinião. Estamos na direção certa? A Brasília está indo no rumo certo? Não, a embocadura já foi errada. Responsabilidade, principalmente do presidente da Câmara, Hugo Mota, que chama o capitão Derride marcadamente de uma posição, secretário até pouco tempo de segurança do governador Tarcísio, que é, embora negue, pré-candidato a presidente da República. Esse debate, como você disse, está contaminado pelo eleitoralismo. Duas coisas importantes: segurança pública é direito de todos, sem exceção. E não é só das polícias, mas todo cidadão, toda cidadã, independente de sua classe social, tem direito ao mínimo de proteção do Estado em relação à violência crescente da sociedade brasileira. Esse é um princípio, a gente tinha que estar voltado para a população e não para a eleição, como parece estar acontecendo. Então já começa mal. O Derrite já apresentou 4 versões e puxa de cá, puxa de lá, e tem que votar logo. Na verdade, o Hugo Mota queria votar ontem, sabendo que tem talvez 80, 100 deputados aqui na COP30, uns outros num evento lá no Rio Grande do Sul. Isso estava avisado e ele nos disse, quero fazer uma denúncia pública, que a pauta dessa semana e da seguinte seriam mais amenas, a pauta seria mais amena, com projetos consensuais, nada muito polêmico. Para tanto, fez nas 2 semanas anteriores o tal esforço concentrado de votação de um sem número de projetos e trouxe essa pauta. Claro, como a questão da violência é a preocupação principal do brasileiro, pelo que pesquisas mais recentes indicam, e como o caso violento, eu não tenho nenhum orgulho de falar de 120 ou 117 bandidos mortos e 4 policiais, é bom lembrar que as vidas dos policiais também ficam em risco, operação que não pode ser valorizada pela quantidade de mortos, né? Isso é macabro. A letalidade não é indício de sucesso, tanto que nessas regiões pobres da PEN do Alemão, o tráfico voltou lá, está tudo como antes, no quartel da Serra da Misericórdia. Então, está muito mal encaminhado esse processo. Vamos ver, o Derrite tem mostrado até abertura para ouvir daqui, ouvir dali. Aí o PL, seu ex-partido, ele agora é do PP, diz que vai, por exemplo, dar uma emenda para introduzir terrorismo, que, por outro lado, abre o Brasil a intervenções estrangeiras, ainda mais com o errático Donald Trump no poder dos Estados Unidos. Aliás, não tem um representante do governo dos Estados Unidos aqui na COP, como não tem da Argentina. São os 2 únicos países, em 193, que estão presentes aqui. Enfim, está tudo muito confuso, muito mal parado, e a gente pergunta: e o direito da população à segurança pública vai ficar à mercê desse joguinho político-eleitoreiro? Não pode. Temos que ter bom senso, racionalidade. Mas já não está à mercê
desde muito tempo. O deputado tem uma vasta experiência, né? Uma carreira pública de muitos anos. O deputado tem uma atuação importante no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que tem esse tráfico de drogas que não podemos nem chamar mais de tráfico, né? Esse crime organizado, as facções criminosas entranhadas, não só na cidade, no estado, agora espalhado para todo o Brasil. Essas facções que vêm do Rio de Janeiro, que nasceram do Rio de Janeiro, já não era mais do que tempo para ver um consenso, um projeto grandioso, complexo, tão complexo quanto o crime organizado, porque a gente está discutindo isso depois da operação no Rio. Então, depois da operação no Rio, ambos os lados, esquerda e direita, se movimentaram para conseguir adiantar, mostrar que estão a serviço da sociedade, que querem acabar com o crime. Mas já existia o crime antes da operação do governador do Rio, Cláudio Castro, já existia, só escancarou aí com essas mortes de policiais, mortes de criminosos, escancarou uma realidade que a gente sabe, conhece e lida com ela todos os dias. Você tem razão, Joana. O ruim do parlamento, e a minha experiência me ensinou isso, ao menos, é que nós temos uma postura muito reativa. O fato acontece, a porta arrombada, a gente vai querer botar o cadeado, dar uma resposta à sociedade. Na verdade, o Brasil tem um marco legal fundamental, que é a Constituição Cidadã de 88. E efetivamente, para se fazer um combate articulado entre as diferentes instâncias de poder, e sem isso não se vence a criminalidade organizada, não há nenhum impedimento legal propriamente. É evidente, por exemplo, tem a PEC da segurança pública, que eu vi o ministro Lewandowski discutindo com todo mundo já há praticamente 2 anos, ouvindo, consertando e tal, até remeter ao Congresso. É uma emenda constitucional que dá o aval constitucional a essa articulação obrigatória de entes de segurança pública dos estados, da federação, da União e até dos municípios, para fazer o combate com base em inteligência, tecnologia. É possível mapear. A Operação Carbono Oculto foi um bom exemplo. Chega lá na alta cúpula, que é algo que muitos temem. Querem esvaziar a Polícia Federal, alguns lá na Câmara, eu sou testemunha disso também, porque tem vários deputados ou chefes políticos investigados pela Polícia Federal, que é a que tem competência para isso. Então, tem um jogo até menor e não revelado, por óbvio, de interesses aí que embaralham tudo. Agora, vamos em frente, também não podemos ficar paralisados. Eleição, hoje em dia, inclusive com as novas mídias, tem campanha, agosto e setembro, 2 meses. Não podemos ficar antecipando essa disputa. Isso é ruim para o país. A melhor maneira de, em qualquer figura pública, do executivo, do legislativo, fazer campanha é exercendo bem o mandato que a população lhe delegou, que não acabou, não acaba agora, no fim desse ano. Então, a gente tem que ter integridade, é isso que está faltando. Transparência, franqueza e espírito de diálogo. É possível enfrentar o crime organizado, não precisa chamar nenhuma potência estrangeira. Agora, chegando ao andar de cima, que é muito difícil também, e desarmando, cortando, estrangulando o fluxo de armas, principalmente. Deputado. Eu que vivo no Rio de Janeiro, sempre digo por vivência própria. É muito mais letal e triste e trágico ver um moleque de 14, 15 anos com uma R15 na mão, ele mal consegue carregar, do que com um sacolé de maconha, um saquinho de uma trouxinha de maconha, mesmo um sacolé de cocaína. Fundamental é que isso foi se armando cada vez mais. Tem que se pensar uma nova política de drogas. Até o presidente Obama já disse que a política da guerra às drogas, do confronto puro e simples, sem inteligência estratégica, não vai levar a nada. Os cartéis vão crescer sempre.
O senhor tocou em diversos pontos, que são pontos que eu também considero fundamentais, que levam a gente a se perguntar o seguinte: por que não está funcionando tudo isso que o senhor falou, então? Por que a gente não tem uma inteligência em nível nacional, coordenada com os estados, funcionando no Brasil? Por que a gente não tem um sistema prisional que impede o traficante de comandar o crime de dentro da cadeia? Então a gente precisa fazer lei. Vou repetir para o senhor a pergunta que eu fiz ao Coronel Tadeu. A gente tem hoje, acabou de sair a notícia de agora, 7 traficantes do Comando Vermelho transferidos para presídios federais. Os caras estão presos. Nas costas deles tem 500 anos de prisão. Em média, dá 71 anos para cada um. A gente precisa toda vez ficar inventando lei. O negócio é que a gente não cumpre as leis. O governo, aí eu falo todos eles, tá? É federal, estadual, municipal, não é capaz de executar as leis que já estão aí. Porque se a gente fosse capaz, não resolvia o problema, deputado? Falta lei ou falta cumprimento de lei? Eu não acho que ficar criando lei, talvez o Brasil seja o país que tenha mais leis infraconstitucionais do mundo, mais de 5.000, contando leis municipais e estaduais, além das federais. É evidente que não é uma questão principalmente de lei. Você tem que atualizar, você tem que modernizar, você tem que criar um arcabouço jurídico mais adequado aos tempos. Isso sempre é necessário. Agora, alguém já disse que cumprir a lei no Brasil seria revolucionário. Esse negócio também sempre me intrigou. Como é que, dentro da prisão, um traficante perigoso, violento, condenado, consegue se comunicar com o mundo exterior? Por quê? Corrupção, incompetência, má vontade, leniência do poder público, de qualquer instância. Isso são características muito arraigadas na administração brasileira. Isso tem que ser enfrentado. Às vezes você chega a um governante, a um ministro, a um secretário que tem essa intenção, mas ele muitas vezes é engolfado por essa rede de cumplicidades tremendas. O crime no Brasil está infiltrado nas instâncias do Estado. Muitos poderes da nossa República estão capturados parcialmente pelo crime. Esses que juntam a ânsia de grana, de acúmulo patrimonial, com esse tipo de leniência e de passar a mão na cabeça de quem, na verdade, está ofendendo permanentemente a sociedade. O bem comum não prevalece em relação ao interesse privado no Brasil. Deputado. O Brasil é uma república. Depois da manhã a gente proclama a república, mas a república está cheia de interesses privados no seu interior. Aí leva o que, não sei se vocês são paulistanos, o Oswald de Andrade, lá nos anos 40, disse: o Brasil é uma república cheia de árvores e de gente dizendo adeus, de gente desencantada, querendo desistir do país. Isso é uma tragédia, a gente tem que reverter isso aí. Está na nossa mão também. Obrigado, deputado.